Bem-vindo! Neste módulo nós vamos dar início ao estudo das reatâncias. Como motivação, nós vamos começar com uma pergunta bastante frequente. Qual a energia que é consumida por um transformador que não tenha carga em seu secundário? Nós temos o transformador ligado na tomada de corrente alternada e não tem nada ligado no secundário. Para responder essa pergunta, nós vamos fazer uma série de testes utilizando esse transformador didático, que tem aqui uma bobina primária ligada à corrente alternada, e aqui a bobina secundária. Nesse exemplo, ela tem uma lâmpada conectada. A primeira coisa que nós precisamos tomar consciência é que, se não houver carga, não tem corrente aqui nesse secundário. E, portanto, o secundário não vai consumir energia. Então, esse nosso transformador aqui, não tendo potência no secundário, ele vai se transformar só na bobina primária. E essa nossa pergunta, ela vai assumir uma outra forma. Qual a energia consumida por uma bobina conectada a uma fonte de tensão alternada? Então, nós vamos passar a estudar o comportamento de uma bobina. A primeira hipótese, normalmente colocada por estudantes menos experientes, é que essa bobina é um fio enrolado e, portanto, ela vai se comportar como uma resistência, a resistência do fio. Para medir a resistência do fio, nós vamos montar uma experiência botando uma fonte de corrente contínua ligada à resistência, que é a bobina. Então, aqui está a montagem de laboratório, a bobina ligada à fonte. Essa fonte foi colocado 6,4 volts, aqui tem a medida de corrente de 0,2, então dividindo a tensão pela corrente, nós chegaremos à conclusão que a resistência do fio, essa resistência é de 32 ohms. A questão que se coloca é a seguinte: se nós colocarmos não uma fonte de corrente contínua, mas uma fonte de tensão alternada, de 127 volts eficazes, qual será a corrente? Se ela se comportar como um resistor, nós vamos ter que a corrente é a tensão eficaz dividido pelo resistor. Portanto, essa corrente será da ordem de 4 amperes. Para verificar se esse valor de 4 amperes é verdadeiro, nós vamos utilizar um equipamento chamado Power Analyzer, analisador de potência, que é um computador. Esse computador mede a tensão, aqui através da bobina, medida de tensão, e a corrente, colocada aqui em série, aqui conectada ao equipamento. E a partir dessas medidas, faz uma série de cálculos e apresenta valores na sua tela de medidas. Esses valores que estão aqui. Vamos começar analisando qual é o valor de corrente, que deu aqui, 406 miliamperes, ou seja, 0,4 amperes. Esse valor é 1/10 do que nós tínhamos calculado. Isso significa que tem alguma coisa errada. O que está errado é que uma bobina não é um resistor. Uma bobina é um indutor. E a relação entre tensão e corrente num indutor não é dado pela lei de Ohm, e sim é dado por esta fórmula aqui. Então nós vamos analisar se essa bobina se comporta como um indutor quando conectado a uma fonte de tensão. Aqui está a bobina, a fonte de tensão cossenoidal, Vt cosseno de ômega t, e aqui a fórmula que define a corrente em função da excitação cossenoidal. Substituindo V de t por essa expressão, nós chegaremos à expressão que define a corrente na bobina para uma excitação cossenoidal. De posse da forma de onda que descreve a tensão e a forma de onda que descreve a corrente, podemos fazer uma análise da potência e da energia sobre o indutor. Iniciando aqui com as curvas de tensão e corrente, representadas em azul e vermelho, temos aqui o período, correspondente ao ângulo de 2π, sempre lembrando que ômega é igual a 2πf, ou 2π sobre t. Aqui o ângulo φv,
que é quanto a tensão está adiantada, veja que o pico está antes, portanto está adiantada, e aqui o ângulo φv menos 90, ou 90 menos φv, que é o quanto está atrasada. Observe que a soma das duas dá uma defasagem entre a tensão e a corrente de 90 graus, ou um quarto de período. Agora, analisando a potência, o que nós constatamos quando multiplicamos V de t vezes I de t? Constatamos que metade do período temos potência positiva e a outra metade do período temos potência negativa, o que significa que temos uma potência líquida de zero. O indutor armazena a energia que vem da rede e depois devolve essa mesma energia. Utilizando essa fórmula de cálculo da potência real que nós vimos no módulo anterior, valor eficaz de tensão vezes valor eficaz de corrente vezes cosseno da diferença das fases entre a corrente e a tensão, também teremos zero, porque a diferença de fase entre a corrente e a tensão é de 90 graus, e cosseno de 90 é igual a zero. Mas agora vamos voltar para o nosso problema original, em que nós dizíamos que a bobina primária do transformador não podia ser modelada como um resistor, que seria a resistência do fio. Sugerimos então utilizar um modelo de um indutor. Agora vamos voltar para o nosso experimento original e ver as demais grandezas. Primeiro, vemos aqui que o nosso analisador indica a existência de uma resistência de 33 ohms, muito parecido com os 32 ohms que nós havíamos medido antes. Por quê? Porque nós medimos um indutor real, e o indutor real possui uma resistência do fio. A tensão RMS não é 127, como nós esperamos, é 121. A potência, a nossa pergunta original é se iria dissipar alguma potência o transformador a vazio. Sim, nesse exemplo aqui, dissipa 5 watts, que corresponde à resistência vezes o I ao quadrado. Essa resistência vezes esse I ao quadrado. A potência aparente, que é a corrente RMS vezes a tensão RMS, é de 49 volts-amperes, cerca de 10 vezes maior que a potência real. O fator de potência é a potência real sobre a potência aparente, que nesse caso deu 0,11. Isso é, o modelo de resistor não serve, o indutor é um pouco melhor, mas o modelo ideal para nós usarmos aqui é um indutor ideal seguido pela resistência do enrolamento. A análise desse circuito nós vamos deixar para o próximo módulo. Por enquanto, vamos encerrando esse módulo e liberando os próximos exercícios.